Olá pessoal, tudo galera aqui com vocês? Então pessoal, enquanto o Windows 11, apesar de já estar, vamos dizer assim, amadurecido, ele ainda é visto com restrições por grande parte do público, seja profissional, como também pelo público gamer. Já o Windows 10, por sua vez, reina tranquilamente como sendo o queridinho da galera. Sem falar também que existe o público fiel ao Windows 7, que apesar desse já não receber mais atualizações, o pessoal ainda mantém ele usando, pois justamente quem tem um PC mais limitado ou mais antigo ainda vê no Windows 7 como, enfim, a melhor opção para se manter aquele PC velho de guerra funcionando. E mesmo com o Windows 10 sendo o grande maioral, tá rolando uma notícia de que a Intel teria vazado informações de que o Windows 12, na verdade, chegaria já em 2024, ou seja, ano que vem já teremos um Windows novo. E assim, ó, claramente com essa possível chegada vazada pela Intel, né, dizendo que o Windows 12 está vindo ano que vem, o Windows 11 claramente não vai chegar na liderança. Então podemos pensar que o Windows 11 vai estar fadado às versões fracassadas, como são tidas no caso o Millennium Edition, o Vista e até mesmo o 8, enfim, sua variação 8.1. Falando de Windows 11, claro que ele teve, assim, se a gente for lá para analisar, ele teve um lançamento um tanto quadrado, né? Ou seja, as coisas não giraram adequadamente, pois a história do TPM e de outros requisitos de hardware acabou afastando e afasta muita gente. E assim, pessoal, eu já adianto que isso foi intencional para forçar o pessoal a atualizar o seu hardware. Ou, para quem não, um pessoal mais resistente, né, pelo menos já ficar com aquela ideia plantada na cabeça, no inconsciente ali, de que tem que atualizar o hardware. Tudo bem, não vou atualizar agora, mas a coisinha já fica ali batendo ali. Ó, logo logo vai ter que atualizar. Ou seja, você não vai escapar da atualização. Mas assim, voltando agora para o Windows 12 que a gente estava, enfim, que é o tema aqui do vídeo. Quem vazou essa informação foi o CFO da Intel, que é o senhor Davis Zisner, acho que é assim que se pronuncia, que ele falou sobre essa questão ao ser entrevistado em uma conferência sobre tecnologia que ele participou. E nessa entrevista que ele deu aí nessa conferência, ele comentou sobre a recuperação de mercado que a Intel teve agora em 2023 e que ele está muito empolgado com o lançamento dos Meteor Lake, que é a 14ª geração. E, dentre outras coisas, ele falou que o ano de 2024, ou seja, o ano que vem, vai ser muito bom para os clientes por causa da atualização do Windows. E a Intel acredita que a base instalada, ou seja, de PCs que existem aí no mundo, é muito antiga e que está precisando de atualização. E que talvez o início para que essa atualização em massa ocorra venha em função do Windows no ano que vem sendo o catalisador para esse processo, ou seja, em função de um novo Windows que teria esse, vamos dizer assim, esse boom para que o pessoal se motive a atualizar o seu hardware. Bom, e o que nós podemos tirar dessas informações que ele falou? Será que realmente ele está falando de um novo Windows ou seria assim, uma mera atualização do Windows? Pois é, vamos pensar assim. Pegando o inglês, no caso a matéria ali que ele falou da entrevista, ele mencionou Windows Refresh. Então realmente é muito provável que ele esteja falando de um novo Windows. Porque apesar de refresh, se for traduzir em português, no caso, ser traduzido como atualização, se a gente for pensar, uma atualização pode ser algo meio banal, assim, mas uma atualização pode ser uma atualização comum de Windows. Mas não. Na verdade, essa atualização mais simples, vamos dizer assim, a atualização mais comum, é chamada, na verdade, no inglês de update. E o refresh acaba sendo algo renovado. Ou seja, seria uma atualização muito grande, né? Então, esse seria o primeiro ponto, que realmente, ao ele mencionar o Windows Refresh, realmente estaríamos falando de um novo Windows, e não simplesmente um update de Windows. Agora sim, analisando a parte onde ele menciona que a base instalada é antiga e que precisa ser atualizada, é como eu mencionei antes.
O Windows 11 ele já deu uma amostra de que hardwares antigos não são bem-vindos e que apesar da Microsoft, enfim, dela ter deixado formas de instalação, enfim, ter deixado algumas aberturas ali para permitir a instalação em hardwares que teoricamente não seriam possíveis de ser instalados, ela plantou a história, ela plantou ali, ó, a coisa não é, teu hardware tá velho, basicamente isso que ela plantou. Então assim, ó, mesmo o Windows 11 tendo um market share de pouco mais de 23,6% da base instalada, isso no caso dados agora de setembro de 2023, grande parte dos 71,6% e que usam Windows 10 dessa base instalada, tá ciente, ou seja, o pessoal que Windows 10, que usa o Windows 10, tá ciente, muita gente no caso que não tem o hardware apropriado, vamos dizer assim, entre aspas, tá ciente que seu hardware não está apto para o Windows 11. Então, por isso, estaria usando o Windows 10. Enfim, acho que deu para entender esse contexto. E aqui nós chegamos, então, no terceiro ponto, que o suporte do Windows 10 se encerra em 2025. Para ser mais exato, no dia 14 de outubro de 2025. Então, ou seja, eu estou gravando esse vídeo agora no dia 9 de outubro, a gente pode dizer que estamos a 2 anos do fim do Windows 10. E assim, ó, pensando no aspecto que a indústria quer essa renovação, ou melhor dizendo, forçar a geral a ter que trocar de hardware, possivelmente o Windows 12 vai vir com requisitos mais elevados e mais fechado para as gambiarras que bulem os requisitos. E com essa questão da porta do tempo fechando para o Windows 10, os usuários vão se sentir compelidos a ter que atualizar os seus equipamentos, visto também que os aplicativos vão começar a perder o suporte para o Windows 10. Algo que já acontece, enfim, para o Windows 7, por exemplo. E aqui nós entramos num ponto bem interessante. Pois assim, muita gente aqui não vai lembrar, mas quando o Windows 10 originalmente ele foi lançado, ele trouxe o conceito de ser o Windows definitivo, seguindo um modelo de Windows as a Service, ou seja, traduzindo o Windows como serviço. E ele recebia, enfim, a ideia era receber 2 ou 3 grandes atualizações por ano, fora as atualizações menores. Só que para quem lembra, sabe que essas grandes atualizações que aconteciam a cada 2, 3 vezes por ano, que eram constantes, vamos dizer assim, além delas, enfim, ser grandes atualizações em períodos relativamente curtos, elas também impossibilitavam de se instalar os updates isoladamente. Tu ficava refém aquele monstrinho de atualização. E isso literalmente foi um horror para grande parte dos usuários. Então a gente atualizava aquele pacote e, enfim, deu problema, enfim, principalmente o pessoal de empresas também. E aí o seguinte, nesse ponto agora, pensando nessa questão de sistema operacional, temos a Apple, enfim, com o macOS, iOS e demais Apple OS, assim como também a Google com o Chrome OS, com o Android. São empresas, no caso, que elas não tratavam e não tratam, seguem não tratando os seus sistemas operacionais como serviço. E o que acontece? Simplesmente lançam uma versão nova todos os anos, a cada ano, e onde, assim, ó, dispositivos X, com X tempo de vida ali, são cortados e vida que segue. Então, ou seja, lança o sistema operacional, ele está disponível gratuitamente, e se o teu hardware suporta, beleza, se não suporta, o azar é teu. E até uma coisa que é engraçada aqui, né, que nesse ponto aqui, tanto pelo lado, enfim, do pessoal que usa, enfim, dispositivos Google ou Apple, quase não se vê choro da galera aqui nesse ponto com esse corte de hardware que existe. Mas retomando, a questão é que no final das contas a Microsoft acabou tirando o pé nesse modelo de atualizações grandes, constantes, e acabou trazendo depois o Windows 11. E assim, ó, existem alguns boatos, que se fala sobre o Windows 12, onde ele deve ter uma versão free, mais limitada e possivelmente com propagandas, e uma versão com assinatura anual.
Ou seja, você vai pagar, enfim, uma mensalidade ou uma anualidade para poder usar o Windows. E assim, mesmo essa versão free, ela vai exigir ter uma conta Microsoft. Ou seja, não vai ser possível instalar o Windows sem você ter uma conta Microsoft. Enfim, algo que já vem sendo forçado atualmente, seja até no próprio Windows 10 como no Windows 11, isso já vem ocorrendo nas últimas versões, que você, claro, tem como burlar, mas ele força que você use uma conta Microsoft. Então, assim, possivelmente nessa linha que a gente comentou até agora, o que aconteceria com o Windows 12? Seria algo como o Office, que vai se precisar pagar anualmente de fato para usar? Ou vai bastar se contentar com a versão free, mas que vai ser capada, que não vai ter nada? A ideia provavelmente vai ser ter um sistema, no caso operacional, mais integrado à Microsoft 365 e a outros serviços da própria Microsoft, como o Xbox. E a questão é que o sistema operacional, no caso o Windows, é o meio de acesso a esse, no caso, ambiente Microsoft. E o Windows é o melhor meio para acessar esse ambiente Microsoft, assim como os sistemas da Apple são melhores para acessar ali o ambiente Apple, como o Android e o Chrome OS acabam sendo os melhores dentro do ambiente Google. Então, dificultar o acesso ou onerar o sistema operacional, dificultando o acesso aos serviços, lembrando que, salvo a restrição de hardware para poder se instalar, os sistemas operacionais da Apple e da Google são gratuitos. Então, em outras palavras, para o usuário doméstico, não seria uma boa estratégia a Microsoft adotar um modelo de assinatura do Windows como sendo a única forma de se utilizar o Windows, pois isso poderia acabar inviabilizando e causando desinteresse nos demais serviços dela. E assim, ó, parando para pensar assim, analisando, talvez de fato isso possa existir. Pode acabar existindo um modelo de Windows, ali uma versão de Windows que tu assina para poder usar. Mas acredito que isso seria numa forma de pacote para quem quer assinar um conjunto de serviços da Microsoft, incluindo o Windows no pacote, o que, enfim, possivelmente atenderia quem faz um uso mais profissional ou também empresas. Por exemplo, a pessoa comprou, sei lá, um PC e ela quer, sei lá, uma suíte completa ali e ela não quer, enfim, que daí já vem o pacote, ela instala na conta dela ali, ela faz aquela assinatura, já vai instalar o Windows, instala enfim, o Office e outros serviços, conforme ela faz a assinatura, e aí, enfim, libera algumas funções ali específicas pro uso dela. Eu acho que isso pode vir a acontecer, mas como ser o modelo padrão de uso do Windows, isso realmente eu não acredito, eu realmente não acredito. E eu realmente assim, penso que para quem simplesmente quer colocar o sistema operacional, quero só o sistema operacional, enfim, para fazer o computador funcionar, enfim, usar, enfim, da maneira que, enfim, instalar meus aplicativos fora do ambiente Microsoft, possivelmente as coisas deverão seguir como já são ou até ficar mais acessíveis. Por quê? Porque cada máquina que tiver o Windows instalado, que tem o Windows instalado, é um potencial assinante de algum serviço da Microsoft. E assim, mas uma coisa, mesmo nesse modelo, assim, mesmo não existindo esse modelo da assinatura do sistema operacional, não sendo esse o modo principal de distribuição, vocês podem ter certeza que apesar de ter a facilidade de ter o sistema operacional, para manter ele atualizado, o hardware também vai precisar estar. E se não estiver, claro, tu vai conseguir recebendo atualizações de segurança do Windows, mas sem ter acesso aos novos recursos, o que é algo que o público dos smartphones já aceitou e já acontece. Então, como esse está sendo um modelo vencedor, assim dizendo, é bem provável que isso aqui venha para os PCs. Enfim, seria estranho pensar o contrário. Mas e vocês? O que vocês acham sobre isso? Vocês concordam? Pensam de outra forma? Ou acham que ainda é muito cedo para surgir um Windows 12 que não passa de boato? Diga aqui nos comentários. Por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!